Vem com teu saber iluminar o meu caminho. Vem, qual sol e luz trazendo o dia com carinho. Vem abrir espaço de amor pra nossa gente, que faz da paz a mais forte corrente. Que a tua luz venha acender de amor e graça os corações, irradiando esperança às multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura e espalhar no sonho a ternura. Ser no mar da vida a fortaleza da ternura. Vem ampara os fracos no aconchego e candura. Ser toda a razão que move o homem pra ser bom e faz de nós uma entrega, um dom. Que a tua luz venha acender de amor e graça os corações, irradiando esperança às multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura e espalhar no sonho a ternura. Celebramos com muita alegria essa terça-feira, da terceira semana da Páscoa. Nós celebramos hoje com muita alegria, com muita ternura, a vida de santidade de um dos 4 evangelistas. Celebramos hoje a vida de santidade de São Marcos. Ele que foi muito importante na vida dos discípulos, dos apóstolos Pedro e Paulo, um grande missionário, e que também escreveu o segundo evangelho, o evangelho de São Marcos. Queremos nesse dia de hoje também nos colocarmos à disposição de Deus para fazermos sempre a sua vontade. Queremos rezar, trazer presente nesta terça-feira o seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto, Cássio Leonardo, a dona Bárbara Costa Carvalho, a dona Francisca Maria de Lourdes Feitosa. Queremos também rezar pela Marta Nunes, pela Rita Nunes, Isilda, dona Edith Soares, Iranilde, Rosa Maia Lins de Alencar Barros. Vamos mais uma vez rezar pelos nossos irmãos e nossas irmãs, idosas e idosos. Queremos também trazer presente os cuidadores e cuidadoras, todas as pessoas que cuidam de pessoas doentes. Rezemos pelas pessoas que estão internadas, doentes, na verdade, nas suas residências, nos seus lares, mas também nos hospitais. Queremos rezar mais uma vez pelos nossos familiares, pela paz em nossa comunidade e pela paz no nosso país e no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como estamos celebrando o dia de São Marcos, vamos rezar, meditar o Evangelho que está no próprio Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem
são: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é uma continuação, né? Jesus primeiro apareceu a Maria Madalena, depois ele apareceu aos 2 discípulos de Emaús, e apareceu também ao grupo, né? Todo o grupo de discípulos. Aqui mais uma vez Jesus está com os discípulos. E Jesus aparece aos discípulos e ele dá uma missão muito importante. A missão de anunciar a boa notícia, a boa nova a toda criatura, ou seja, a toda a humanidade. E ele coloca aqui coloca na verdade uma única exigência. Qual é essa exigência? Crer e ser e acreditar. Essa é a exigência. É preciso crer e ser batizado. Parece fácil, né? Crer parece fácil para nós hoje. Ser batizado, para nós hoje também é muito fácil, porque a gente batiza e fica do mesmo jeito, né? Não assumimos aquele compromisso muitas vezes para valer, né? E na época de Jesus, acreditar em Jesus e ser batizado significava ser perseguido e muitas vezes até morto. Portanto, dizer que acreditava em Jesus naquela época precisava ter muita coragem, né? Precisava ser alguém muito corajoso. Então, os que tiveram a coragem de crer, né, e de ser batizado, ele vai prometer alguns sinais. Esses sinais estão muito claros aqui hoje no Evangelho. O primeiro sinal é expulsar demônios. O que significa isso? Expulsar demônio. Expulsar demônio, meu irmão e minha irmã, significa combater o mal, né? Combater o mal que estraga a vida. E que males são esses? O orgulho, o ódio, a raiva, a mentira, o egoísmo e assim por diante. Então, essa é uma missão, esse é um sinal, expulsar os demônios, ou seja, combater o mal que prejudica a vida. Então, não é fácil, não é difícil entender isso, mas também não é tão fácil fazer isso, né? Também não é tão fácil combater esse mal que estraga a vida, né? O segundo sinal é falar novas línguas. E aqui é bom a gente entender o que significa falar novas línguas. Minha gente, falar novas línguas não é eu sair falando por aí uma linguagem que ninguém não entende, né? E que muitas vezes a gente acha que falar novas línguas é simplesmente falar algumas palavras, complicar tudo para que ninguém entenda nada. E aí isso é falar em língua, não é. Falar em língua, meu irmão e minha irmã, é comunicar com os outros de maneira nova, de modo que o outro entenda aquilo que eu estou falando, ou seja, falar a linguagem do amor. Às vezes eu não preciso pronunciar, eu não preciso falar, né, verbalmente, eu não preciso, mas eu posso falar muitas vezes com o olhar, com o gesto, com um abraço, com um toque. E quando eu estava preparando, rezando esse evangelho, eu fui cuidar da mãe, né? Fui dar comida para minha mãe, e ali eu entendi o que significa falar novas línguas.
Se antes eu me comunicava com minha mãe falando, ela me entendia, eu a entendia, né? Hoje não dá mais para eu falar e ela me entender. E ela também, depois do derrame, ela já não consegue mais falar assim, nitidamente. Mas ela fala com o olhar. E eu entendo a minha mãe com o olhar, né? Com o gesto, com o semblante. Então, essa é a linguagem do amor, que só quem ama entende. A gente pode também trazer como exemplo a mãe entende o seu bebê. Ele não fala, né? Aí, né? As bebezinhos que acabou de nascer, mas a mãe já se comunica com esse bebê e o bebê entende também a linguagem da mãe. Através de quê? Do olhar, do carinho, do amor. Essa é a nova língua que Jesus pediu para os seus discípulos, que ele disse que era um dos sinais. É quando eu não preciso falar, né, com a boca, né, mas as pessoas me entendem através de gestos, né, através do olhar, né, através do sorriso. Então, esse é falar a linguagem do amor. Interessante. E aqui vem um outro sinal, o terceiro sinal que o Evangelho aponta para nós, né? É vencer o veneno. E aqui mais o que significa vencer o veneno? Há muita coisa, meu irmão e minha irmã, que envenena a nossa convivência. A convivência, né? É muita fofoca, e às vezes essa fofoca ela atrapalha, né? As nossas relações. A fofoca, sobretudo quando ela atrapalha a família, né, as nossas relações na família, quando a fofoca ela entra no trabalho, e ainda mais complicado ainda quando na comunidade as pessoas falam mal da outra. Né? E a gente precisa combater esse veneno que contamina. Às vezes a gente pensa que mas é só o veneno da cobra, né? Porque fala de cobra no Evangelho, mas tem muitos venenos ou piores do que o veneno da cobra, né? Do que o veneno da cascavel. E aqui a gente pode trazer presente, eu dei só como exemplo a fofoca, o veneno do ódio, da raiva, né? Da injustiça, tudo isso é veneno que atrapalha as nossas relações, que atrapalha a nossa convivência um com o outro, né? Que atrapalha a missão em si. E depois o quarto sinal que Jesus traz para nós hoje é a questão de curar, a cura do doente. Jesus, quando envia, né, quando ele enviou os discípulos e quando ele nos envia hoje, nós também temos esse poder, o poder de curar o doente. Então, quando se tem uma consciência clara e viva da presença de Deus, meu irmão e minha irmã, quando a gente tem essa consciência clara e viva da presença de Deus, aparece um cuidado todo especial para com as pessoas. Para com as pessoas, sobretudo as pessoas excluídas, as pessoas marginalizadas e os doentes. E quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, não recebem a cura por falta de carinho, por falta de amor, por falta de cuidado? Eu sempre penso, se os nossos postos de saúde, os nossos hospitais, tivesse ali uma recepção amorosa, com certeza já ajudaria muito na cura de muitas pessoas. Quantas pessoas hoje não estão doentes porque ninguém deu um abraço, porque ninguém olhou com carinho, né? Por não se sentirem amadas, por não se sentirem acolhidas, né? Quantas pessoas adoecem, sobretudo essa doença da alma, né? Quanta depressão, né? Quanta tristeza. E que isso depois, é claro, vai prejudicar o nosso físico, né? E muitas vezes falta alguém que escute, né? Falta alguém que ame, alguém que olhe com carinho, com ternura. Basta a gente olhar para Jesus. Quantas curas ele fez, né? Quantas curas ele fez porque se aproximou, porque se agachou, porque olhou, porque tocou, né? Porque amou verdadeiramente. Quantas pessoas podem serem curadas, né?
com o nosso amor e que muitas vezes a gente não percebe ou o egoísmo fala mais alto, né? Quantas pessoas às vezes passam por a nossa vida e sai ferida, né? E sai ferida porque faltou justamente esse cuidado, essa ternura, dizia o canto, né, no início, né, esse aconchego, né, essa ternura que muitas vezes falta em nós. Então, a gente precisa olhar para o outro com esse olhar de ternura e de carinho. E com certeza, a pessoa que recebe o nosso amor vai sair curada, mas também nós vamos sair aliviadas, vamos sair em paz. Meu irmão e minha irmã, que a gente receba de Jesus e que a gente busque também isso, né? Primeiro vencer, expulsar os demônios, ou seja, cortar todo o mal, né? Que estraga a vida. Isso a gente pode fazer, mas a gente só pode fazer se a gente tiver muito conectado, muito conectada com o nosso Deus da vida. Depois, falar essa nova língua, né? A língua do amor, da ternura, né? E depois vencer o veneno, a gente não andar por aí falando mal dos outros, nem no trabalho, nem na família, nem na comunidade. E por último, é curar os doentes. Essa é a minha missão, essa é a tua missão. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, Ele nos conceda essa graça. Então você que vai sair agora, que está se preparando para ir para o trabalho, olha com carinho para os seus colegas, para aquelas pessoas que você vai encontrar, olha com ternura, dê um abraço, toque, olhe nos olhos e diga só palavras bonitas, palavras que vai fazer com que a pessoa se sinta amada, que a pessoa se sinta bem. Que o Senhor nos abençoe neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.